o que o Espírito Santo fazia na eternidade, antes da criação, o que o Espírito Santo fazia na pré-criação, como ele agia, como ele fluía, e também a respeito de como o Espírito Santo era na criação. E hoje nós iremos dar continuidade. Nós paramos no capítulo 6 de Gênesis, onde falamos ali a respeito da contenda entre o homem e o Espírito Santo, e hoje nós iremos explorar mais a fundo a respeito da progressividade e a atuação do Espírito Santo em todo o Antigo Testamento. É bem verdade que não iremos nos aprofundar, mas iremos percorrer alguns caminhos aqui no Antigo Testamento que irão ser de suma importância para que nós tenhamos um aprendizado básico sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Amém? Salmo 51, verso de número 11. Vamos ler a partir do 10. Leremos o 10 e o 11. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Repita comigo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos nos assentar e ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer aos nossos corações. Queridos, antes de mais nada, é necessário que a gente desconstrua alguns mitos que as pessoas têm a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento. As pessoas têm uma ideia de que o Espírito Santo ele agia de uma forma totalmente diferente, ou sequer ele existia como pessoa no Antigo Testamento com relação ao Novo. Se os irmãos estiverem vindo na sexta passada, os irmãos vão lembrar que a gente falou na introdução que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E nós, inclusive, percorremos alguns textos no Novo Testamento que nos afirmam isso, de que realmente o Espírito Santo é uma pessoa. Só que algumas pessoas que têm a ideia de que o Espírito Santo no Antigo Testamento ainda não era uma pessoa, era apenas uma manifestação de Deus. Mas se nós formos observar alguns textos no Antigo Testamento, nós vamos perceber que da mesma forma que o Espírito Santo era uma pessoa no Novo Testamento, no Antigo Testamento ele também era essa pessoa, com sentimentos, com personalidade, com história própria. Por exemplo, no Salmo, em Isaías 63 e verso 10, nós vamos ler que ali o Espírito Santo estava triste por causa do pecado do povo de Israel. O Espírito Santo estava triste. Ele tinha sentimentos também no Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo 143 e verso 10, está escrito que ele guiava o seu povo. Da mesma forma que ele guiava o povo a toda a verdade, a todo o caminho no Novo Testamento, no Antigo Testamento ele também fazia isso. No Salmo 139, verso 7, vai nos dizer que o Espírito Santo ele vigiava o salmista. E em todo o Salmo 139 você vai perceber ali o salmista indagando a Deus da seguinte maneira: para onde eu fugirei da tua presença, Espírito Santo? E ele vai dizer que se ele fugir para um lugar, o Espírito Santo estará lá. Se ele fugir para o outro, o Espírito Santo estará lá. Inclusive se ele fizer a cama dele no inferno, até lá o Espírito Santo estará. Então nós percebemos aqui o Espírito Santo como um vigia no Antigo Testamento. Assim como no Novo ele é o Paracletos, aquele que está ao lado para chamar, no Antigo Testamento nós vemos ele com a mesma característica, aquele que está perto para vigiar.
aquilo que nós pensamos em fazer em oculto. Nós vemos, por exemplo, em Ezequiel 2:2, o Espírito Santo encorajando o profeta Ezequiel. Então nós vemos aqui a personalidade do Espírito no Antigo Testamento também como uma pessoa, porque na verdade é isso que ele é, tanto no Novo quanto no Antigo, como desde a eternidade ele sempre foi uma pessoa. Há um outro mito a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento. Esse mito já é bem mais comum, e muitas pessoas pensam inclusive dessa forma, de que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não habitava na vida das pessoas. As pessoas têm uma ideia, algumas pessoas pensam, alguns pregadores, teólogos acreditam que o Espírito Santo ele apenas vinha visitar o povo. Quando o povo precisava que alguém desempenhasse uma atividade específica, aí o Espírito Santo vinha sobre a vida daquela pessoa se movia sobre o poder do Espírito, e depois o Espírito Santo se retirava. Era assim que as pessoas, é assim que muitos entendem, de que o Espírito Santo ele não habitava no Antigo Testamento, e que ele só passou a habitar no Novo Testamento, quando ele veio no dia de Pentecostes. Porém, no texto que eu e você fizemos a leitura, nós nos deparamos diante de uma grande realidade, de que o Espírito Santo habitava na vida de Davi. É tanto que quando ele pega, ele escreve esse salmo, e qual que é a oração dele? Deus, renova em mim o espírito reto, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habitava em Davi, e era justamente o Espírito Santo que fazia com que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus. Porque o Espírito Santo ele atua na nossa regeneração. É Ele quem regenera o homem do pecado. E da mesma forma que nós somos pecadores na nova aliança, na antiga aliança, no Antigo Testamento, os homens também eram pecadores e necessitavam da regeneração do Espírito de Deus. Senão eles jamais iriam viver segundo a vontade de Deus. E nós nos deparamos no Antigo Testamento diante de vários homens e mulheres de Deus que viviam segundo a vontade de Deus, e por isso entendemos que eram habitados pela pessoa do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo aqui já nessa introdução? É que nós devemos ter a ousadia de fazer a mesma oração que Davi fez. Nós não devemos nos conformar em hipótese alguma com a ausência do Espírito Santo em nossas vidas. Se porventura o Espírito Santo se ausentou da tua vida e você sente isso, você sente que o Espírito Santo não habita mais em você, você sente que você fez algo que entristeceu o Espírito Santo, você fez algo que extinguiu, que apagou o Espírito Santo na tua vida, o meu desejo e o desejo de Deus é que você essa noite venha fazer a mesma oração de Davi, que você venha orar a Deus e dizer: Senhor, renova em mim o teu Espírito, e não retires de mim o teu Espírito Santo. A minha oração essa noite é que seja um tempo de habitação, e não apenas um tempo de visitação. Não, o Espírito Santo não quer apenas visitar a tua vida, mas o Espírito Santo quer habitar na tua vida e fazer morada na tua vida, porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então que você possa orar dessa forma essa noite, que você possa dizer a Deus: Deus, não retire de mim o teu Espírito. Se eu pequei, me perdoa. Se eu te entristeci, me perdoa, mas não ausente o teu Espírito de mim, porque eu necessito da presença do teu Espírito Santo. E esse Espírito Santo, apesar de habitar na vida do indivíduo, em algumas ocasiões e de maneira progressiva, além da habitação, nós vamos ver
que esse Espírito Santo ele vai liberar uma porção maior de unção sobre a vida de específicas pessoas, para que elas possam realizar a obra de Deus no Antigo Testamento. Então as pessoas eram habitadas pelo Espírito, e algumas delas eram capacitadas, eram revestidas com uma porção extra, com uma unção do Espírito sobrenatural, para que eles pudessem manifestar a obra de Deus. Quem me entende até aqui, diga amém. Amém. Nós vamos separar o Antigo Testamento em alguns períodos, para que a gente possa compreender essa revelação progressiva do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vamos perceber essa progressividade da atuação dele. E o primeiro período que eu quero destacar é o período patriarcal. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 41, verso 38. Como falamos no início, na sexta passada a gente abordou em um período da criação, que é o período que nós chamamos de inocência. Também chegamos ao período da Arca de Noé antes do dilúvio, que é a dispensação da consciência. Após a dispensação da consciência tem a dispensação do governo humano, em que não há uma atuação do Espírito Santo assim de maneira incisiva. Mas aqui nós vemos no capítulo 41 de Gênesis e no verso 38. No verso 38 nós vemos aqui um primeiro vislumbre de um personagem bíblico recebendo uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de maneira explícita. Leia comigo o verso 38, que diz assim: Disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Faraó está falando a respeito de José aqui. José era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, a quem havia recebido uma promessa em Gênesis 12. Embora não vejamos o Espírito Santo atuando de maneira explícita, mas sim implícita, na vida de Abraão, Isaac e de Jacó, nós vemos aqui de maneira explícita na vida de José uma porção, uma unção do Espírito Santo, uma porção extra, sobrenatural, para que ele pudesse se tornar um governador do Egito. Ele recebeu uma unção de revelação, ele conseguia decifrar sonhos de qualquer pessoa. Se a pessoa tivesse um sonho, contasse para José, José decifrava aquele sonho. Ele também tinha sonhos, e nós vamos perceber que ele também tinha uma capacitação intelectual. E essa capacitação ele recebeu do Espírito Santo, para que justamente ele pudesse cumprir o propósito de Deus. E qual que era o propósito de Deus na vida de José? Era ser um governador. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma atuação no meio secular, porque José estava no Egito, e ali no Egito, no meio secular, o Espírito Santo capacitou José para que ele viesse cumprir o seu propósito. E onde ele colocou a planta do seu pé, ele se tornou um grande líder. Ele foi líder na casa de Potifar, ele foi líder na prisão, e ele foi líder quando ele chega diante de Faraó. Ele tinha uma capacitação para liderar. E o que é que nós aprendemos aqui nesse primeiro período, na unção do Espírito, aqui no período patriarcal? Aqui eu aprendo que nem sempre o Espírito Santo irá nos capacitar para ser pregadores, ou ministros de louvor, ou missionários e etc. Mas em algumas ocasiões, o Espírito Santo ele vai te capacitar para que você possa cumprir o propósito e a missão de Deus no meio secular. Talvez como um governador como José, mas talvez como um advogado,
ou como um médico, ou como um engenheiro, ou como um profissional na área mercantil, ou qualquer que seja. O que eu quero que você compreenda é que talvez o seu chamado ele esteja inserido em uma dessas perspectivas seculares, e não especificamente na questão eclesiástica, na igreja, e você seja apenas um frequentador. Mas o que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo, ele quer te capacitar para que onde quer que você vá, você cumpra o seu propósito, você cumpra a sua missão. Aonde José ia, ele revelava os propósitos de Deus para a vida das pessoas. Na prisão ele revela o propósito de Deus para a vida do copeiro, para a vida do padeiro, e também ele revela para a vida de Faraó. Talvez Deus queira te usar para revelar os propósitos dele na vida do teu patrão, na vida do teu colega, na vida de um funcionário, até mesmo na vida de um cliente. O certo é que Deus irá te capacitar e irá te usar no meio social, no meio secular, porque o desejo de Deus é ocupar todas as esferas da sociedade. Nós poderíamos ilustrar esse ponto com um trabalho maravilhoso que o presbítero Snard tem realizado. Ele está usando o talento dele de cortar, de ser cabeleireiro, para ir para as localidades onde ele, de maneira voluntária, corta o cabelo de graça das pessoas, a fim de abrir uma possibilidade para pregar o Evangelho. Que coisa tremenda isso! É Deus usando a tua simplicidade, é Deus usando a tua capacidade, usando o teu talento, usando o teu dom para cumprir o propósito, para cumprir uma missão, através da capacitação do Espírito Santo de Deus. Quem me entende até aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós queremos abordar também o segundo período. Abra comigo a sua Bíblia em Números, capítulo 11, verso 25. Nós iremos ver agora a dispensação da lei. A dispensação da lei que começa em Êxodo. O Êxodo é a saída do povo de Deus do Egito. Esse José que saiu do Egito, que saiu da terra dos seus pais para o Egito, lá ele se tornou governador, levou toda a sua família para lá. Lá o povo viveu durante 400 anos, até que um faraó esqueceu da história de José e começou a oprimir, a escravizar o povo. E Deus levanta um profeta chamado Moisés para libertar o povo. Ele liberta o povo, e o povo agora está indo rumo à terra prometida. E esse período é chamado de Êxodo. Êxodo significa saída. Então você vai ver o livro de Números, Levíticos e Deuteronômio, todos estão inseridos nesse contexto da saída do povo até a terra prometida. E nós vamos ver nesse período como que era a atuação do Espírito Santo. Veja comigo o capítulo 11, verso 25 de Números, que diz assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Moisés estava ali diante de uma multidão de milhares e milhares e milhares de pessoas no Egito, e ele estava sobrecarregado liderando o povo sozinho. Então seu sogro Jetro lhe orientou a separar pessoas que pudessem lhe ajudar. Ele separa 70 anciãos daquele povo, e Deus dá a seguinte ordem para ele: que ele deveria transferir da porção, da unção que havia sobre a vida dele, para a vida daqueles 70 homens. Então ele transferiu aquela unção, e quando aqueles homens receberam a unção, eles começaram a proclamar, começaram a profetizar.
É bem verdade que depois daquele episódio eles não retornaram mais a profetizar, mas houveram dois que continuaram profetizando aqui nos versos seguintes. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, que a finalidade da capacitação, da unção do Espírito Santo nesse período, ela tinha como uma de suas finalidades a proclamação dos decretos de Deus. E é nessa unção que Moisés vem caminhando desde o Egito até a caminhada no deserto. Ele vem caminhando nessa unção profética. Onde ele vai proclamando os decretos de Deus. Ele proclama 10 pragas contra Faraó e proclama ali vários decretos de Deus, até que Faraó liberta o povo. E durante o deserto ele continua proclamando os decretos de Deus. Ele proclama que Deus vai enviar maná, Deus envia o maná do céu. Ele proclama que Deus vai enviar codorna, Deus envia codorna. Ele proclama que Deus tornaria as águas de Mara, que eram águas amargas, em águas doces. Deus torna as águas doces no meio do deserto. Ele proclama também que Deus faria uma água sair da rocha. E Deus faz tudo isso conforme aquilo que o profeta Moisés proclamava. E quando ele transfere a unção para aqueles 70 homens, aqueles homens automaticamente começam a profetizar, a proclamar decretos de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que a finalidade de Deus nos capacitar com o seu Espírito não é somente de nós sentirmos emoções, arrepios, ou armazenarmos aquilo para nós mesmos. Não. O objetivo de Deus te capacitar é para que você possa proclamar os decretos de Deus. É instantâneo, é automático. Você é capacitado e você não consegue mais ficar de boca fechada. Quando eles foram capacitados, começaram a profetizar. É bem verdade que alguns deles, repito, não profetizou mais, mas dois continuaram. Você vai ver isso por toda a Bíblia Sagrada. Quando os homens de Deus recebiam uma capacitação do Espírito, eles proclamavam, eles profetizavam, porque uma das finalidades é essa, que eu e você nos tornemos proclamadores dos decretos de Deus. Irmão Alberto Júnior, eu tenho dificuldade de evangelizar, eu tenho dificuldade de falar de Jesus para alguém, eu tenho dificuldade de falar da palavra de Deus, ou de aconselhar alguém segundo a palavra. Eu tenho essa dificuldade. A partir do momento que você receber essa porção, essa capacitação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, essa unção do Espírito será automática. Você vai fluir, você vai jorrar, você vai comunicar, proclamar os decretos de Deus onde quer que você vá. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que essa unção, essa porção da unção do Espírito de Deus, ela é transferível, ela pode ser compartilhada. Moisés compartilhou a porção que estava nele para com aqueles 79. Aqui eu aprendo que uma porção de unção sobre a vida de alguém equivale a 70 porções repartidas. Agora você compreende comigo por que o pedido de Eliseu para Elias foi tão difícil. Porque Eliseu pediu para Elias, o profeta Elias, que tinha a unção do Espírito de Deus, quando ele ia ser assunto aos céus no redemoinho. Essa história está lá em 2 Reis capítulo 2. Eliseu fez um pedido a Elias. Eliseu era um discípulo de Elias. Ele disse: eu tenho algo a te pedir. E Elias disse: pede logo. Ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Ou seja, ele está pedindo uma porção que poderia ser compartilhada com 140 pessoas, porque é uma porção dobrada do Espírito. Elias olha para ele e diz: coisa difícil me pedistes, todavia quando eu estiver subindo eu vou lançar a minha capa, e quando você pegar a capa, a unção dobrada do Espírito virá sobre a tua vida. Eliseu
pega a capa e ele começa a caminhar naquela unção. E enquanto a Bíblia relata 7 milagres de Elias, a Bíblia vai nos relatar 14 milagres de Eliseu. O dobro de milagres que Elias fez, Eliseu realizou. Porém, Eliseu cometeu um erro. Ele não transferiu a unção para ninguém. Enquanto Eliseu transferiu para ele, Moisés transferiu para os 70, Eliseu não transferiu a unção. Ele morreu com a unção e ficou com a unção. E como ele não transferiu, a unção ficou nos ossos de Eliseu. E os ossos de Eliseu foram colocados em uma catatumba. E sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada vai nos dizer em 2 Reis capítulo 13, verso 21, que os moabitas almejavam invadir Israel, quando um deles foi morto. O defunto ficou ali no chão, bem perto da tumba onde estavam os ossos de Eliseu. A Bíblia vai nos dizer que aqueles homens comeram, pegaram o corpo daquele defunto e colocaram na tumba do profeta Eliseu. Quando o defunto toca nos ossos de Eliseu, o defunto dá um pulo e ressuscita, porque a unção do Espírito de Deus permaneceu nos ossos do profeta, porque ele não transferiu a unção. A unção era tão grande, uma unção que poderia ser transmitida a 140 pessoas, mas ele não transferiu, ele ficou com a unção, e a unção permaneceu nos ossos, porque ele morreu com a unção. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: não morra com a unção. Transfira essa unção para a vida de alguém. Você precisa transferir, querido. Você não pode ser egoísta a ponto de morrer com essa unção. Senão, quando você morrer, eu vou levar alguns defuntos lá para a sua catatumba lá, para os seus ossos ressuscitarem. Nós temos que transferir essa unção, irmão. Como que eu vou transferir essa unção, irmão Alberto Gil? Ensinando aquilo que você sabe para alguém, ensinando aquilo que você aprendeu do Espírito para alguém, compartilhando aquilo que você tem recebido de Deus de graça e dando de graça para as pessoas. É dessa forma que você vai compartilhando a unção, é dessa forma que você vai transferindo a unção, é discipulando alguém, preparando alguém, orando por alguém. Quando você está orando por alguém, você coloca a mão no ombro daquela pessoa. Talvez para você e na lógica humana seja um ato simples, mas diante de Deus não é. Você está transferindo a unção que está sobre a sua vida, sobre a vida de alguém. A Bíblia diz que Jesus libera autoridade sobre a vida dos discípulos. Ele diz: vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome vocês falarão outras línguas. Em meu nome vocês pisarão em serpentes e escorpiões. Então a unção de Deus sobre nós, querido. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, há uma unção liberada sobre você, sobre tuas mãos, sobre os teus pés, sobre a tua vida. E você precisa transferir essa unção. Você precisa orar por alguém. Você precisa orar por alguém que está cativo, que está oprimido, que está enfermo, que está atribulado. Transfira a unção. Não morra com essa unção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, enquanto eu aprendo no primeiro período que o Espírito Santo nos capacita de maneira intelectual, nós aprendemos aqui já uma progressividade do Espírito. Ele vem de uma capacitação intelectual para uma capacitação profética nesse período do Êxodo. Mas nós vamos caminhar um pouco mais para o período após o Êxodo, quando o povo chega na Terra Prometida. A Terra Prometida estava habitada por outros povos, então era necessário que o povo guerreasse. Então houve um período de grande batalha, de grande confusão, de grande luta por território, que a Bíblia chama de juízes. Então abra comigo Juízes, capítulo 3, verso 10. E o que são os juízes? Foram homens de Deus que o Espírito Santo capacitou
agora uma capacitação física e militar para que eles liderassem o povo nas guerras, a fim de recuperar a terra que havia sido prometida a eles e que agora estava sendo ocupada por outros povos. Juízes 3:10. Veja o que a Bíblia Sagrada nos diz: veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu a peleja. O Senhor o entregou na sua mão Cusã Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele para que ele pudesse julgar e sair a peleja. Ou seja, não é mais uma capacitação profética. Não tinha como eles pregar. Eles não iriam chegar lá na terra que era deles, que havia sido prometida a eles, e simplesmente profetizar: vocês têm que sair da nossa terra. Não. Eles tinham que pelejar, eles tinham que guerrear, eles tinham que expulsar aquelas pessoas que haviam se apropriado das terras deles. E em alguns momentos eles vão expulsar esses moradores, e eles vão retornar todas as vezes que o povo se afastava de Deus, e Deus vai levantar em cada tribo diferenciada. Foram ao todo 12 juízes em um período de 300 anos, em que o Espírito Santo veio, dessa vez com uma capacitação física e militar, para que eles fossem a peleja, para que eles julgassem. E o que é que eu posso aprender aí, irmão Alberto Júnior? É que o Espírito Santo vai também me capacitar para mim lutar em MMA, para me ser como Sansão, né? Sansão é o nome de um juiz, desse período do juiz, que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Não. A unção do Espírito Santo não é para que você venha agir com violência contra as pessoas. A aplicação que nós podemos extrair daqui é aquilo que o apóstolo Paulo ele diz à igreja de Éfeso: que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, os potestades e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós temos uma guerra. Nós temos uma guerra para enfrentar, eu e você. Assim como os juízes tinham uma guerra física, nós temos uma guerra espiritual. E precisamos da capacitação do Espírito para lutar nessa guerra. E Efésios capítulo 6 vai nos mostrar ali uma armadura do Espírito, para que possamos resistir no dia mau. Porque Paulo já havia dito aos Coríntios, no capítulo 10, na segunda epístola, no verso 4, que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para vencer fortalezas do mal, e elas não são carnais, elas são armas espirituais. Então Efésios 6 vai falar do capacete da salvação, da couraça da justiça, vai falar da preparação dos pés calçados no Evangelho da Paz, vai falar do escudo da fé e vai falar da espada que é a palavra de Deus. Então é dessa forma que eu e você, como juízes, vamos à guerra, e precisamos dessa capacitação. Da mesma forma que o Espírito vinha sobre Sansão para ele matar 1000 homens, o Espírito Santo vai vir sobre você para que você possa destruir 1000 demônios, para que você possa proclamar, decretar, expulsar, decretar a derrota do inimigo. E ele está ao nosso derredor. As forças do mal, elas atuam 24 horas. No Evangelho de Lucas está escrito que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Então eles estão ao nosso derredor. E às vezes uma simples situação que você quer agir na violência, no grito, na carne, você precisa entender que é uma situação espiritual, que não é com grito, não é com briga, não é com a vingança que você vai vencer. O inimigo ele age na vida dos filhos da desobediência, Efésios 2:2. Então quando uma pessoa é desobediente,
ela dá legalidade para o Espírito agir através da vida dela. Pedro, depois de haver dito a Jesus que ele era o Cristo, no capítulo seguinte, ele propôs a Jesus que Jesus não fosse crucificado. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Porque não era Pedro ali, era o espírito das trevas já dominando a vida de Pedro. Então ele se disfarça de anjo de luz, ele entra na vida daquele teu colega de trabalho, e ele está te perseguindo, querendo puxar o teu tapete, e você querendo agir na carne, querendo partir para confusão, para briga, para confronto, para discussão, para fofoca, para vingança. Às vezes você está na sua casa, o inimigo usa o seu próprio filho para roubar a sua paz, às vezes até mesmo o seu próprio cônjuge. Na desobediência, os demônios, eles encontram legalidade para agir na vida de pessoas. Da mesma forma que ele agiu na vida de Pedro, ele pode agir até mesmo na vida do teu cônjuge, na vida do teu irmão, na vida do teu pai, na vida da tua mãe. E você precisa estar preparado para ter o discernimento espiritual do que é uma obra do inimigo e do que é uma obra da vida daquela pessoa contra a sua vida. E qual que é a arma que você tem que utilizar? As armas espirituais. Você tem que orar pela vida daquela pessoa. A Bíblia nos manda orar pelos nossos inimigos, nos manda ter benignidade, amor aos nossos inimigos. Então as lutas, as guerras que você vai enfrentar serão as guerras espirituais. Quantos estão entendendo até aqui? Glória a Deus. O quarto e último período que eu quero destacar é o período da monarquia, é o período dos reis e dos profetas, quando eles conseguiram ocupar a terra, e ali Deus começou a levantar reis, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, nesse período histórico do povo de Israel. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 10. Vamos ver como que era a atuação do Espírito Santo no período da monarquia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor no verso 5. 1 Samuel 10, 5 diz assim: então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás em um outro homem. Essas são as ordens do profeta Samuel para Saul, o primeiro rei de Israel. Ele disse que ele deveria ir a um outeiro, onde ele iria encontrar ali um grupo de profetas que estavam ali descendo o monte, subindo o monte, e eles estavam com saltérios, harpas, com instrumentos musicais, estavam ali profetizando, e que quando ele fosse lá, o Espírito de Deus viria sobre ele, e ele se tornaria em um novo homem. Nós vemos aqui o ápice da progressividade, da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Perceba que o Espírito Santo, ele vai se ampliando, ele vai aumentando, progredindo, de capacitador, em um primeiro instante patriarcal, de capacitador secular, para um capacitador profético, depois para um capacitador físico e militar, e agora um capacitador profético, um capacitador na adoração e um capacitador em todas as áreas. Você perceba que Saul, ele vai aqui receber o Espírito Santo para ser capacitado, tanto militar, como em liderança,
como para profetizar, como para liderar o povo. Ele vai receber todas as ferramentas que os seus antepassados receberam de maneira separada. Ele vai englobar todas essas características, todas essas unções do Espírito sobre a vida dele. Nós sabemos que ele vai cometer erros e por isso vai perder o propósito, mas o rei que sucede ele, Davi, ele vai incorporar todas essas características proféticas do Espírito Santo aqui no período da monarquia. E eu quero destacar aqui nesse texto que lemos algumas características aqui dessa progressividade do Espírito no período da monarquia. Primeiro, havia um grupo de profetas. Não era apenas um profeta, era um grupo de profetas. Ou seja, o mover do Espírito Santo, da unção profética do Espírito, não era mais apenas sobre a vida de um homem, era sobre um grupo de profetas. Já havia se desenvolvido, já havia se tornado uma organização profética. E você vai ver no restante do livro de Samuel, dos reis, você vai ver a atuação sempre desse grupo de profetas, sempre atuando, sempre profetizando, sempre se movendo no Espírito. Uma segunda característica aqui é que eles se reuniam em um lugar. Eles estavam em um alteiro. Eles tinham um lugar específico onde se reuniam para ali se mover no profético de Deus através do Espírito. Ou seja, eles eram um grupo de profetas e eles tinham um ambiente profético. Eles tinham um lugar específico. A terceira característica é que agora eles estão utilizando instrumentos musicais, saltérios, tambores, flautas, harpas. Ou seja, a música havia sido introduzida no movimento profético do Espírito. Diferente dos seus antepassados, a música agora está introduzida no mover do Espírito profético. Você percebe, por exemplo, Davi, quando foi expulsar o espírito de Saul, ele apenas tocou a sua harpa. Então a partir dali nós vemos uma presença da música. Por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 3, verso 15, o profeta Eliseu, ele está tendo dificuldade para profetizar. Ele está tendo dificuldade para liberar uma palavra profética para o povo de Israel. De repente ele pede que um músico seja trazido. E quando um músico tangedor começa a ministrar naquele instrumento, o Espírito de Deus começa a liberar uma palavra sobre a vida de Eliseu. Ou seja, os instrumentos musicais haviam se tornado um canal profético do mover do Espírito. E eu gosto dessa parte porque mexe muito comigo, que sou músico. E você que seja ministro de louvor, você percebe que realmente até hoje há um mover profético por meio da música. O próprio povo de Israel, a partir dali, passou a compor salmos. E muitos daqueles salmos que eles haviam de compor ali naquele momento em que eles tocavam os instrumentos, o Espírito Santo vinha sobre eles, se tornaram profecias que se cumpriram no Novo Testamento. Então, em ambientes proféticos, através da adoração, Deus ele pode se revelar de maneira profética para a vida dos seus ministros. Então é importante que o ministro de louvor ele compreenda essa realidade, que ele não é apenas um músico ou um cantor, mas ele é um profeta ministrando um instrumento, ou ele é um profeta cantando, proclamando os decretos de Deus. Ele não está apenas tocando um instrumento, ele está sendo tocado pelo Espírito e fluindo na adoração. E nós precisamos compreender isso, que a música ela tem esse poder de desprender o ambiente que está preso, tem o poder de quebrar protocolos, de quebrar muitas das vezes uma opressão que uma pessoa está sofrendo. A música profética, no mover do Espírito, na unção do Espírito, ela vem e ela quebra.
e ela se move, ela enche, ela opera de maneira extraordinária. A quarta característica é que naqueles ambientes proféticos, por meio da adoração profética, Deus se movia sobre a vida de qualquer pessoa. Sabe o que eu entendo aqui? Naquela reunião de profetas, se qualquer pessoa chegasse ali, ela receberia o Espírito de Deus. Qualquer pessoa. Não é porque era Saul, que seria o rei, que ele recebeu ali o Espírito naquele momento. Você vai perceber, por exemplo, abra a sua Bíblia comigo ainda em 1 Samuel, no capítulo 19. Você vai perceber aqui um texto, em um período em que Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele fugiu justamente para um ambiente profético, um lugar onde Samuel estava profetizando com os seus profetas. E olha só o que acontecia se qualquer pessoa chegasse no ambiente profético. Leia comigo capítulo 19 de 1 Samuel, a partir do verso 21. Perceba a progressividade do Espírito no Antigo Testamento. Verso 21, capítulo 19, verso 21 nos diz assim: e avisando disso, Saul enviou outros mensageiros. Verso 19. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. E enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. E avisando disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então Saul enviou ainda os terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? Eles disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar em Naiote, em Ramá. E ele também se despiu das suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra por todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Que coisa tremenda, irmãos. Saul estava desmantelado, querendo perseguir Davi para matar. Os seus soldados estavam obstinados a matar Davi. Enquanto Davi está ali naquele ambiente profético, os seus inimigos, ao chegar lá, eles são tomados pelo Espírito de Deus. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, quando você estiver sendo perseguido, fuja para ambientes proféticos, porque a Bíblia diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Segunda coisa, em ambientes proféticos, qualquer pessoa é tomada pelo Espírito de Deus. Em ambientes proféticos, o Espírito de Deus é liberado sobre qualquer pessoa. Porque não tem como, queridos. É um grupo de profetas ali profetizando, fluindo, tocando seus instrumentos, e o Espírito ali vai se movendo. E quando qualquer pessoa se aproxima, é tomada pelo Espírito e começa a profetizar também. Independente de quem seja, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Independente de quem seja. Aqui eu aprendo uma grande verdade. Queridos. Que nós precisamos construir um ambiente profético. Nós precisamos, na nossa geração, construir, criar um ambiente profético. Para quê, irmão Beto? Para que qualquer pessoa que chegar aqui e colocar o pé nessa igreja, ela seja tomada pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Ela seja tomada pelo poder do Espírito. Porque em ambientes proféticos, o Espírito de Deus é liberado sobre qualquer pessoa.
O Espírito Santo, ele chega no seu ápice quando nós entendemos que precisamos estar agrupados diante de Deus em adoração e anseiando pelo mover profético de Deus. Sabe, queridos, esse tem sido o meu anseio. Esse tem sido o meu anseio, queridos, de juntar um grupo de malucos que compreendam, que creiam nessa verdade. Um grupo de pessoas que acreditem nisso, e que a gente possa junto criar um ambiente profético, um ambiente de liberdade no Espírito, um ambiente de quebra de todo paradigma, de todo sistema ou religiosidade, e possamos ser livres no Espírito, livres do profético, crer nessa realidade, que o Espírito Santo quer se mover, não sobre o rico, não sobre o pobre, não sobre o bonito ou o feio, não, é sobre qualquer pessoa. Você pode ser tomado pelo Espírito, você pode ser cheio do Espírito, você pode ser habitado no Espírito. O Espírito Santo não é uma propriedade privada de um pregador, ou de um pastor, ou de um cantor, não. O Espírito Santo, ele pode ser seu amigo. O Espírito Santo, ele pode se mover em você e através de você. Quantos acreditam nisso? Coloque de pé. Quero convidar você a vir aqui à frente nessa noite. Aleluia.